Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui de novo para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Nas últimas aulas a gente estudou alguns tipos de equações para retas. Essas equações nos permitiam dar uma abordagem algébrica para as retas e assim poder resolver alguns problemas. Foram exatamente 3 equações para as retas que a gente viu nas aulas passadas: equação vetorial, equação paramétrica e equação simétrica. Se você achou 3 tipos de equações para retas um número pequeno, então tem uma boa notícia para você. Hoje vamos estudar mais um tipo de equação para reta. Vamos estudar hoje as equações reduzidas para reta. Beleza, como é essa equação reduzida, professor? Bem, a gente vai partir aqui da equação simétrica da reta, ok? Na equação simétrica da reta, eu vou escolher uma variável, ou x, ou y, ou z. A variável que eu escolher, eu vou pegar as outras duas e isolar elas em função da variável que eu escolhi. Por exemplo, se eu escolher a variável x, eu vou pegar o y e isolar o y em função de x. Deixar o y igual a uma expressão que depende do x. E o z também. Vou pegar o z e deixar igual a uma expressão que depende do x. Ok? E eu posso fazer isso com qualquer uma das 3 variáveis. Então, a equação que eu obtenho fazendo isso é chamada de equação reduzida. E como eu tenho 3 escolhas de variáveis, obviamente eu vou ter 3 tipos de equações reduzidas: na variável x, na variável y e na variável z. Então, se eu escolho a variável x, como eu falei, o y e o z vão ficar sendo iguais a expressões que dependem de x. Se eu escolho a variável y, o x e o z vão ficar iguais a expressões que dependem de y. E se eu escolho o z, o x e o y ficam iguais a expressões que dependem de z. Beleza, qual a vantagem dessa equação em relação às outras 3 que a gente estudou nas aulas passadas? A vantagem é a seguinte: a gente viu na nossa primeira aula que cada reta pode ter um número infinito de equações diferentes para ela. Então, se eu resolvo um exercício que pede a equação de uma reta, eu posso chegar numa equação, olhar a resposta no livro e a resposta estar diferente, mas mesmo assim a minha equação está certa, porque uma mesma reta ela admite infinitas equações paramétricas, vetoriais ou simétricas distintas para ela. Mas na equação reduzida, isso não acontece. Cada reta só tem uma única equação reduzida. Então, se você achou uma equação reduzida para uma reta num exercício e olhou a resposta no livro e deu diferente, então, pessoal, vá rever a sua conta porque ela está errada. Na equação reduzida, cada reta só tem uma única equação, certo? A desvantagem dela é porque ela é um pouquinho mais complicado de você enxergar o vetor diretor e o ponto olhando para a equação. Na equação paramétrica vetorial e simétrica, você enxerga um vetor diretor e um ponto olhando direto na equação. E aqui é um pouquinho mais complicado. Você enxerga esses dados da seguinte maneira: olhando para uma equação reduzida na variável x, o vetor diretor dela é obtido você colocando 1 na coordenada x e as outras duas coordenadas, o y e o z, são os números que multiplicam o x na equação do y e do z. E o ponto é assim: você bota 0 na coordenada x e as outras duas coordenadas, y e z, do ponto da reta é os números soltos que tem aqui na equação, o p e o q. Analogamente, se você tiver uma equação na variável y, para achar o vetor diretor, você vai colocar o 1 na coordenada y e as outras duas coordenadas, x e z, são os números que multiplicam o y nas equações de x e z. E para achar o ponto, você coloca 0 na coordenada y e as outras duas coordenadas, x e z, é os números soltos que tem na equação do x e do z. Mesma coisa para a variável z, pessoal. Então agora vamos fazer um exemplozinho para colocar esse conhecimento em prática, beleza? Vamos pegar essa equação aqui dessa reta e no item A eu quero que vocês me determinem um ponto dessa reta e um vetor diretor. No item B eu quero que vocês façam as equações reduzidas na variável x para essa reta. Beleza? Dá uma pausinha no vídeo para tentar resolver.
porque agora vamos para a resolução. Bem, pessoal, aqui é o seguinte, tem uma casquinha de banana nessa questão aqui. Ela pede o ponto e o vetor diretor da reta e olhos menos atentos vão logo dizer que o vetor diretor é 1, 2 e 3. E o ponto é 2, menos 4 e 3. Mas aí você escorrega na casca de banana, porque essa equação aqui ela não está totalmente simétrica. Ela está quase simétrica. O que está faltando para ela ficar simétrica é esse detalhezinho aqui na variável z. Ó. Tem um menos acompanhando aqui a variável z e na fórmula da equação simétrica não pode ter esse menos aí. Então, para a gente tirar esse menos aqui que está acompanhando o z, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Eu coloco esse menos em evidência no numerador dessa fração e aí eu puxo esse menos para o denominador. Aí, ó, a equação fica desse jeito aqui. Então, pessoal, agora sim a equação está totalmente no formato da equação simétrica e eu posso dizer que o ponto que pertence à reta é o ponto de coordenadas 2, menos 4 e menos 3. E o vetor diretor dessa reta é o vetor de coordenadas 1, 2 e menos 3. Agora vamos fazer as equações reduzidas na variável x para essa reta. Então, como é na variável x, eu vou partir dessa igualdade aqui de frações e isolar o y em função de x. Então, eu vou passar o 2 para cá multiplicando, fica 2x menos 4 igual a y mais 4. Agora, esse 4 positivo passa para esse lado negativo, fica y igual a 2x menos 8. Ficou aqui o y em função de x. Agora, eu vou pegar a igualdade dessa primeira fração igual à terceira, para poder isolar o z. Então, eu vou passar agora o menos 3 para cá multiplicando, aí fica menos 3x mais 6 igual a z mais 3. O 3 positivo passa para cá negativo, eu fico com z igual a menos 3x mais 3 e, portanto, essa aqui é a equação reduzida da reta na variável x. Vamos para mais um exemplo agora, pessoal. Bem, no último exemplo, pessoal, a gente fez a equação reduzida a partir da equação simétrica. Você pode perguntar, professor, eu posso fazer a equação reduzida a partir da equação paramétrica? Pode sim, você tem dois caminhos a seguir aqui. Você pode transformar a equação paramétrica em simétrica e fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ou você pode fazer a equação reduzida direto da paramétrica, como a gente vai fazer nesse exemplo. Aqui eu quero transformar essa equação paramétrica numa reduzida na variável y. Como é que eu faço para fazer direto a reduzida sem precisar passar pela simétrica? Eu vou aqui na equação do y e isolo o t, o parâmetro. Então eu vou passar o t para cá positivo e o y vem para cá negativo. Fica t igual a menos y menos 4. Aí eu vou pegar esse t aqui que eu isolei e vou jogar ele na equação do x e do z. Botando o t aqui, y menos 4, fico com 2 com menos 4 dá menos 2, o x vai ficar igual a menos y menos 2. E trocando esse t aqui por essa expressão, eu também obtenho isso aqui para o z, tá certo? Então essa é a equação reduzida na variável y para a equação. Vamos para o último exemplo da aula, onde a gente vai só treinar para ver se vocês realmente se lembram de como puxar o vetor diretor e o ponto de uma equação reduzida só olhando para a equação. Beleza? Vamos lá. Olha essa equação aí, tenta tirar o vetor diretor e um ponto dela. Dá uma pausinha no vídeo, porque agora a gente vai para a resolução. Então, é só lembrar, eu tenho uma equação aqui reduzida na variável x, então para eu pegar o vetor diretor dela, eu vou botar 1 na coordenada x e as outras duas coordenadas, y e z, eu vou puxar dos números que multiplicam o x, 2 e menos 3. Esse é o vetor diretor, 1, 2 e menos 3. E o ponto, eu vou botar 0 na coordenada x e as outras duas coordenadas eu puxo dos números soltos que tem aqui, ó, menos 8 e 3. Esse é um ponto da reta. Se você quiser obter outros pontos da reta, é só atribuir valores a x. É assim que funciona uma equação reduzida. Beleza, pessoal? Compreenderam aí como é que funciona a equação reduzida de uma reta? Deixe o seu comentário aí embaixo se você entendeu ou se está com alguma dúvida. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Valeu, até a próxima aula!